Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O Senhor foi quem planejou quebrar a Assíria dentro de Israel. Deus é soberano. Ele dirige a história, não ferindo o livre-arbítrio das pessoas, mas aproveitando as características pessoais de cada um. Por exemplo, o faraó. Deus usou a vaidade, a soberba de Faraó para perseguir o povo de Deus e ser um instrumento para Deus fazer o juízo sobre o Egito. O fato de Faraó ter se levantado contra Deus deu a Deus o direito de punir o Faraó e quem ele representava, o Egito. Deus usou Nabucodonosor, depois também destruiu o reino dele. Deus usa as pessoas, até Satanás. Satanás é o principal instrumento de Deus para promoção da maldade. Satanás é aquele que está sempre querendo matar, roubar e destruir. Deus usa essa característica. Quando Deus quer castigar para disciplina um filho seu, ele abre o portão e deixa Satanás entrar para perturbar a vida daquele crente. O apóstolo Paulo, aos Coríntios, disse que ele estava fazendo isso com um determinado sujeito que estava ousando maliciosamente fazer uma coisa que denegria o evangelho. Por isso, o apóstolo Paulo estava o entregando a Satanás para destruir o corpo, para que ele pudesse ter um arrependimento verdadeiro e ainda ser salvo. Então Deus não feriu o livre-arbítrio de ninguém, usou Satanás, como Deus usa sempre. No caso de Jó, Deus usou Satanás para testar a fidelidade do Jó. E assim por diante. Deus usa instrumentos humanos para cumprir o seu papel e ele fica também no direito de castigar as ações humanas que confrontam a ele, a Deus. E Deus disse que a Assíria seria um martelo na sua mão para fazer juízo contra muitas nações rebeldes e idólatras. E de fato a Assíria fez. Mas Deus determinou também destruir, quebrar a Assíria e de uma forma diferente, que aquilo ficasse marcante. A Assíria foi quebrada em Israel, embora totalmente destruída alguns anos mais tarde, mas também por direção de Deus, que quis dar a oportunidade a um outro império, a Babilônia, através do qual Deus seria glorificado. Deus foi extremamente exaltado pelo Nabucodonosor da Babilônia, que não se converteu ao Senhor, mas que experimentou o poder de Deus e divulgou esse poder de Deus. Nabucodonosor, no capítulo 4, emite uma carta para o mundo todo para ser lida e conhecida por toda a população debaixo do seu poder, exaltando o Deus de Daniel. Deus usou o Nabucodonosor. Aqui no capítulo 14 de Isaías, Deus fala sobre a Babilônia e o que ele faria com a Babilônia, que ainda naquela época não tinha se levantado. A Babilônia se levantaria, Deus usaria o Nabucodonosor, apesar de que a Babilônia seria um reino dirigido por Satanás. Este capítulo 14 de Isaías é tremendo em revelar algumas características de Satanás, que era o rei da Babilônia. Afinal de contas,
A Babilônia era de Deus ou de Satanás? Sempre foi de Satanás, mas Deus usa até Satanás, quanto mais a Babilônia, que era de Satanás. E aqui Deus coloca essa característica aqui de Satanás como dirigindo a Babilônia, querendo ostentação para se parecer com Deus. Mas não é sobre isso que eu queria focar agora, é mais adiante no capítulo 14, quando Deus volta à Síria, que era o grande império naquela época do profeta Isaías. E cerca de 700 anos, um pouquinho mais antes de Cristo, o profeta escreveu, a partir do versículo 24, jurou o Senhor dos exércitos, dizendo, como pensei, assim sucederá. Como determinei, assim se efetuará. Eu quebrantarei a Assíria na minha terra. Deus chama Israel de minha terra. E nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte de Israel e a sua carga se desvie dos ombros dele. Este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás. Esses textos da Bíblia são muito ricos, inclusive, em princípios teológicos. Como Deus é soberano, respeita o livre-arbítrio das pessoas, mas dirige a história, conduzindo os países a desempenharem certos papéis, como a Assíria aqui. Deus engrandeceu a Assíria, cumpriu o seu propósito de castigar, destruir nações perversas e idólatras, e agora Deus planeja o fim da Assíria na sua própria terra, nas montanhas de Israel. Mais ou menos nesse mesmo percurso, acontecerá a destruição de um outro império do presente, o Gog da terra de Magog, a Rússia, que virá contra Israel e cairá, será destruído nas montanhas de Israel. Isso é coisa que vai acontecer brevemente. A Assíria já aconteceu, e lá no passado, tudo que Deus tinha determinado, o desígnio que Deus formou, o fez cumprir. Deus como que dirige a história usando os personagens dentro das características de cada um. Deus vai dirigindo, permitindo que cada um faça o que quer fazer. Por exemplo, Deus usa o violento para matar. Deus libera o caminho de um violento para matar alguém que precisa morrer. Deus é soberano. Isso não fará com que seja aliviada a culpa do violento que matou o outro. Ele vai ser punido e castigado. Deus usou Judas pelas características dele em trair a Jesus por causa da sua ganância. O fato de Deus usar o Judas não o aliviará no juízo final. O Judas vai receber o que seus atos mereceram. Ele está aguardando lá na condenação, no inferno, a segunda ressurreição, quando ele será julgado no juízo final e vai receber o que ele fez, o que seus pecados merecerem. Mas aqui Deus fala da Assíria, que iria cair nas montanhas de Israel. Isso foi exatamente o que aconteceu. A Assíria veio descendo, assim, no sentido de vir do norte para o sul, veio conquistando tudo ali. Conquistou aqueles vários países, a Fenícia, Síria,
e o reino do norte de Israel, provavelmente ali Moabe, Amon, o que tinha por ali, e foi conquistando. E daquela vez ainda chegou em Samaria, destruiu Samaria e parece que deu uma trégua por alguns anos e então finalmente veio contra Jerusalém. Tomou todas as cidades de Judá, inclusive as cidades fortificadas na época do rei Ezequias, e só faltava Jerusalém. O rei Ezequias se pôs a orar, a buscar a Deus. O Senhor usou o profeta Isaías e disse que socorreria, e foi o que aconteceu quando a Assíria, o grande império da humanidade, fortalecido e engrandecido com participação de soldados mercenários de vários outros países, aquele grande e poderoso exército de um império que dominava quase o mundo todo naquela época, caiu em volta de Jerusalém. Deus fez o desígnio dele acontecer. Numa noite só, mandou um anjo que matou os 185 mil melhores soldados daquele exército. O restante, não sabemos quantos eram, quem sabe 120 mil por aí, voltaram envergonhados para a terra da Assíria. E o rei Senaqueribe, sem saber o que fazer, foi buscar a orientação de seus deuses, e quando estava no templo, 2 filhos conspiraram contra ele e o mataram ali enquanto ele estava no templo adorando seu Deus. E assim se cumpriu tudo isto. A mão do Senhor está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Bem, o Senhor diz em Amós 3, versículo 7, que não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, é lícito a gente esperar que Deus revele o que vai acontecer aos países de nossos dias. Já há um delineamento bem claro na Bíblia a respeito dos acontecimentos do fim, o Gog e Magog. Depois vão sobrar 2 grandes polos de poder no mundo, Estados Unidos e Rússia, e aí o anticristo de um lado, do Ocidente, contra a China e o poder do Oriente, vão se confrontar na batalha do Armagedon, ao final da grande tribulação, e Jesus voltará. Isso já é bem claro, assim, tracejado. E os detalhes Deus vai revelando também no decorrer do tempo. É lícito, portanto, nós esperarmos que Deus revele o que vai acontecer também ao Brasil. O futuro do Brasil é estar junto do anticristo, um caudatário dos Estados Unidos, aí com o mundo ocidental, para pelejar lá na batalha de Armagedon, depois que o arrebatamento acontecer, depois do arrebatamento. Mas antes do arrebatamento, o que vai acontecer ao Brasil? Bem, Deus usa seus profetas no Brasil, seus pregadores, para alertar o seu povo agora quanto ao que vai acontecer brevemente, visando a preparação do seu povo. Tudo o que vai acontecer é Deus agindo para fazer cumprir o seu propósito. O desígnio que já está determinado. É a mão de Deus que vai fazer acontecer. Então, é preciso a gente estar buscando a Deus, e quando houver a profecia, a revelação, isso vai nos ajudar a compreender melhor, para direcionar a nossa oração, que deve ser feita no sentido de salvação de mais e mais pessoas. E isso Deus está urgindo, né? Está fazendo ficar mais urgente sobre nós essa missão de recuperar os que estão caídos, levantá-los e alertar e despertar os que estão distraídos, evangelizar os que eventualmente ainda não estão evangelizados e preparar todos esses para o arrebatamento da igreja, que já está muito perto. Tudo que Deus faz tem que ter proveito nessa direção.
e nós entendermos, para nos encaixarmos e estarmos não acomodados, mas servindo ao Senhor e trabalhando nessa direção de salvar essas pessoas, recuperar os que estão acomodados e perdidos e preparar todo esse povo para o arrebatamento que já está muito perto. Entenda, para você se consertar e também você estar como uma pessoa engajada no exército de Deus que está preparando esses últimos acontecimentos no Brasil.